Muito bem, gente, começa agora mais uma temporada do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia e que você já sabe, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, o Verbo. Gente, que tema da hora, gente, olha, fantástico. A vida e obra de Jesus com base no Evangelho de João. É um evangelho fantástico. Alguém já disse que a melhor maneira de começar a estudar a Bíblia, se você quer conhecer Jesus de perto, saber, e ele falou várias vezes, quem vê a mim vê o Pai. Eu acho que temos muito para aprender ao longo dessa temporada e espero que a mesma sensação que você vai ter ao longo dessa temporada, desse trimestre, e a gente tenha também aqui, cada momento aqui no nosso bate-papo, aqui no momento de estudo da Bíblia. Esperamos que essa experiência chegue até você, replicando, ampliando, sendo um recurso a mais para te motivar a continuar firme estudando a Bíblia. Terminamos uma temporada incrível falando sobre as parábolas de Jesus, as histórias de Jesus. E agora teremos aqui 3 meses seguidos para conversar especificamente sobre a pessoa de Jesus a partir da ótica de João, daquele que um dia estava ali deitado no seu peito. Era um dos 3 que estava sempre pertinho dele. Seguramente tem muita coisa para nos ensinar. E a partir da experiência do que ele viu, do que ele tocou, do que seus olhos puderam ver, compartilhar com a gente, para a gente aprender um pouquinho sobre esse personagem incrível, o Deus da Bíblia a partir da ótica de João. O Verbo, olha que tema extraordinário. A gente está aqui hoje acompanhado, eita rapaz, que emoção, viu? Olha, se você crê em milagre, eu também creio, porque depois de hoje, ele veio, minha gente, o cara, o viral aí da internet. Tá aqui com a gente, a equipe, representando aqui os jovens, representando aqui a equipe dos jovens aqui, os jovens da poderosa Associação Paulista Central. A famosa PAC, minha gente. Eu tô com ele. Ele é chamado entre os JAs aqui da União de Highlander. O cara, ninguém para esse cara. Não é a PAC que não para. O cara também ninguém para ele não, viu, gente? Ele é o nosso brother aqui, casado com a Rose. É o pai do Bob, brincadeira. É um pet ali, Bob, muito querido. Ele é líder de jovens da APAC, a Associação Paulista Central. Gabriel, pros Brothers Biel, bem-vindo, amigão, que prazer. Fala, meu querido cara, pastor e amigo Fabrício. Que voz, cara, fala mais aí, mano. Bem-vindo, amigão, Deus te abençoe, tá obrigado por estar aqui com a gente. A alegria toda nossa de estar aqui contigo, do coração, participar no contexto que é um podcast emblemático entre a galera, todo mundo curte, todo mundo assiste, inspirou outros podcasts também, né? Top por aí, demais. por exemplo, eu sou fã do No Contexto, isso me inspirou pra estar lá trabalhando conosco, e eu já vou aproveitar a abertura, meninos, eu já vou deixar um compromisso. Eu tô aqui hoje e a galera da PAC tá ansiosa pra ter pastor Fabrício Leão com a gente na nossa temporada eu também. Eu creio, viu? Eu recebo. Vai receber. Receba. Já tá agendado e olha, uma alegria estar aqui contigo hoje, uma benção estar participando no contexto aqui e tô ansioso porque essa lição realmente tá prometendo muito. Vai ser benção, se Deus quiser. Você tá acompanhado, né, gente? Eu sei que você tá com a galera que tá representando muito bem a juventude da gente, PAC, né? Eu tô acompanhado Aliás, hoje. perdão, o nome do podcast pra galera achar aí, brother. Ah, sim, o nosso lá é o Pega a Lição. Segura aí, mano. Pega a lição Pega lá. a lição, hein? Pega a lição. Puxi, E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que muito o Pega a Lição é fruto de um dia eu tava assistindo no contexto, pensei assim, cara, a nossa molecada também precisa, né? Então o Fabrício é inspiração e a gente tá sempre junto, é parceiro, né? Um amigo que me inspira aí no Ministério Jovem, tá sempre me dando os conselhos, nas dicas, então obrigado por mais essa inspiração, hein? E beijo a galera da PAC aí, jovens, tá? Que juventude linda, viu? Tamo junto, o Muito pessoal bom. lá é gente boa, mas o pessoal da PL também é gente boníssima, né? E super bem liderado. Mas, Fabrício, hoje eu tô aqui acompanhado com ele, cara. Ele que é pai da Aurora, da Jasmin, é estudante de teologia, é social media das redes da APAC, lá depois ele vai falar das nossas redes ali, ele é social media também. E nas horas vagas ele é sósia do Todo Mundo Odeia o Cris. Nós temos aqui o Bruno, meu guia, aqui com a gente aqui, também é coordenador de jovens, também nosso aí. Bem, Fala, que Bruno. da hora, velho. Tudo bem, pessoal? Tô muito agradecido por esse convite, por essa oportunidade. Como o Gabriel mesmo disse, trabalho ali em algumas frentes, né, no Ministério Jovem. Sou social media, também trabalho como gestor de polo no NASP, na Educação à Distância. E também sou sósia, né, dele, né? Mas assim, um beijo para as minhas filhas, a Aurora e a Jasmin, amo demais, de paixão, minhas princesas. Gosto e amo demais o Ministério Jovem. Para mim, realmente é um privilégio servir a Deus nesse ministério. Show. Mas que também eu não vim sozinho. Olha aí. Não vim sozinho. Nós viemos aqui também, estamos acompanhados O dela cérebro aqui. do Ministério Jovem. Exatamente. Que chegou, Exatamente isso. ela chegou há pouco tempo, mas já foi apelidada de Super Beth. Sério?
Super Beth. Faz um bet aí. Mãe. Boa, O bet é ótimo. Ela é a mãe do Miguel, casada com o Christian, que também é parte lá ali do Ministério Jovem, como coordenadora, enfim. Ela chegou há pouco tempo, mas ela que tem a chave do cofre ali, entendeu? Ela que organiza a gente e tudo mais, Ela Gabriel. que põe ordem na casa. Ela que põe ordem na casa. A gente dá as ideias e ela organiza. Ela vai poder dizer uma cópia melhor desse pra episódio gente. aqui, entendeu? Pra ficar gravado. Vai que cola. Mas, Beth, se apresente você. Bom, eu sou a Beth, sou apaixonada pelo Ministério Jovem. Aí na PAC estamos desde junho, né? Desde junho estou na PAC oficialmente, mas já estava Atualmente antes. é a secretária do Jovem. Atualmente secretária do Ministério Mas Jovem. já era coordenadora antes. Eu era O coordenadora. período todo. Era coordenadora lá, Muito ajudei também na escola de líderes, né, Sim. no ano passado. E sou diretora também do Ministério Jovem da minha igreja local. Então eu tô em todas. Esse chiado é de onde? Eu sou carioca. Eu sou carioca da Ah! Bateu, né, pai? Bateu, né? Gema. Carioca da Gema. Ali a gente só Ai, meu fala pra Deus do esquerda, a céu. gente não fala, entendeu? É isso aí. É isso, Dá o nem pra escritório Gema. chia, o escritório chia, mas é isso. Apaixonados pelo Ministério Jovem aí Com pra certeza. toda a obra. Obrigado, E, Beth. obviamente, a gente tá aqui, a gente aceitou o convite do cara que eu fiquei sabendo que é a legenda, olha eu falando Lenda. falando espanhol, porque eu ia falar que eu descobri que o pastor habla espanhol também. Que massa! Casada com hispano. Mira, que da hora! Trabalhei lá na União Perana do Sul, pastor, por isso que eu perguntei se o senhor estava na época do Campuri, que eu conheci lá também os departamentais. Bom, aqui o pastor Fabrício, departamental aqui da Poderosa PL, casado com a Aline, que é minha colega, né? Minha colega secretária. E estamos muito felizes, pastor, com o convite de estar aqui no seu podcast. A gente agradece, tá? Super bad, né? Super Beth. Bad. Super Bad. Super bad, amigo. Mas Super olha, muito bad. bom. Obrigado por estar aqui com vocês. Muito bom, viu? O clima muito agradável. Espero que seja um episódio incrível e que a gente consiga transmitir para quem está nos assistindo. É um prazer de estudar a Bíblia juntos, tá? Amém. Bom, eu queria desafiar você também a continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Vai lá, perfil do Instagram, Jovens Adventistas APL. Você acompanha os bastidores, né, o backstage, quem vai estar gravando, os episódios, os cortes da semana, para você estar sempre ligado aí no que vai acontecer ao longo de cada semana. Sempre lembre que o episódio sempre é lançado ou está disponível sempre no início da semana, sábado à tarde, tanto em vídeo quanto em áudio, para você acompanhar da melhor maneira que você achar, tá bom? Não esquece também de seguir a gente no nosso canal, Paulista Leste, acompanhando sempre esse conteúdo lá, postado, a minutagem, para você acompanhar e ali aprofundar, ter algum insight, ampliar a sua visão sobre o episódio da semana, tá bom? Eu vou pedir aqui a Beth mais uma vez, faz uma oração pra gente, Beth, para que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender o tema dessa semana. Vamos orar. Pai amado que está no céu, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, de poder falar para a juventude da PL, Senhor. Queremos te pedir a tua direção, sabedoria para compreender e poder também transmitir o que nós entendemos aqui dessa lição. Uma lição tão importante que vai falar sobre ti. E queremos pedir, então, tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por sinal, eu queria mandar um abraço aí para todos que acompanham o podcast, no contexto em algum lugar do Brasil ou do mundo aí, que ele continue sendo uma motivação a mais. Eu já vi cada história, viu, cara? Tinha uma garota que fazia essa moderação no Nordeste, lá no Teresina, Piauí. E ela voltou para a igreja e começou a estudar o podcast lá longe, afastado, no plantão, no sábado Sim. e tal. Começou a estudar, viu o podcast, comprou uma lição, voltou, foi frequentar. Legal, cara. E Que tá bom. ativa hoje na igreja. Olha que benção, Deus seja É muito louvado. bom. O que Que a legal. Bíblia, quando é estudada, tem poder de fazer, né? Amém. Então, um abraço e um beijo aí pra quem tá acompanhando o podcast aí. Continue compartilhando esse conteúdo, tá? Gente, olha, esse trimestre tá demais. Fantástico a temporada. O Verbo. E hoje, o tema de hoje tá muito legal. Por sinal, gente, o Evangelho de João, ele vai dar pra gente uma visão bem singular, viu? Recomendo ler aqui a introdução, a visão geral. Aproveite cada recurso da lição. Os QR Codes também. Tem vídeo semanal de resumo. Temos o podcast em áudio e vídeo aqui também, outros aqui, o Pega a Lição também, para poder fomentar e ajudar você a compreender mais aí, aprofundar, tá? Tem algumas expressões do Evangelho de João que só ele menciona. Eu sou, cara. Esse atributo que era dado só para o Yahvé no Velho Testamento, Jesus ele toma para ele aqui e se apresenta como sendo de fato o que ele é mesmo.
Deus, né? O famoso evangelho tardio, o evangelho de João, né? Tem os 3 primeiros, que são ali os evangelhos sinóticos, eles se complementam e tal. João, ele é diferente, ele começa diferente, já começa com os 2 pés no peito ali, não tem genealogia, não tem nada disso, não tem histórico, já começa já declarando quem é Jesus, e ele vai dar uma visão diferenciada sobre quem é Jesus. Ele era discípulo amado, e a lição faz questão, toda a evidência de que o João do evangelho é de fato aquele jovenzinho, né? Olha o recado, gente. Era o mais novinho da turma, que teve uma vida inteira vivendo para Jesus, e ele tem muito a nos ensinar nessa temporada. O tema de hoje está aqui na nossa tela, Deus encarnado. E você já pode acompanhar aqui a tirinha da semana. O tema está aqui na nossa tela. Eu vou ler o texto base, recomendo que leia o capítulo todo, tá bom? De João, capítulo 1. Mas aqui para o nosso bate-papo, para a gente começar, vou ler somente o verso do 1 ao 3. Olha como João começa o seu evangelho. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. E por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Na versão mais tradicional diz que, né, no princípio era o verbo. Aqui já está traduzido, é a palavra, né? E é interessante porque João não apresenta Jesus como aquele que passou a atuar a partir da criação deste mundo, né? Do princípio deste mundo, mas do princípio de todas as coisas, né? Ele estava com Deus e era o próprio Deus, e nada existiu ou passou a existir se não fosse por conta dele. Só que a Bíblia apresenta, e João apresenta Jesus como, a partir de então, encarnando, né? Ou passando a existir e coexistir com a humanidade, passando por esse mistério, que Paulo chama de mistério da encarnação, que ninguém vai entender nunca como é que o Deus, criador de tudo, se torna ser humano, como eu e você, passa por todo o processo. Mas o fato é que o tema de hoje tem muito a nos ensinar. Bom, tá aqui o tema da semana, tirinha da semana tá meio que óbvio, mas eu queria ouvir de vocês aqui, qual foi a impressão de vocês, que lição vocês já tiraram, que conexão conseguiram fazer com a lição da semana, um de cada vez para não causar tumulto, tá, gente? Quem vai ser o primeiro? Vai lá, quem é o primeiro? Olha, eu achei muito interessante, porque justo eu estava comentando aqui com o Bruno, que meu bebê tá nascendo agora os segundos 2 dentinhos, né, porque eles nasceram os primeiros, e é difícil a vida de um bebê, né, e ali tá escrevendo isso, nascer do ventre, usar fralda, né, então quando a gente pensa que Deus mesmo teve que passar, né, por ser um bebê, ele teve... Como que seria, né? Ele sendo Deus, ser um bebê, dependendo de uma criatura, de um ser criado por ele. Show. Nossa. Parece muito ilógico, né? Tem um nó aqui na cabeça já. Aqui, Exatamente. Já é, né? Como, né? Parece muito ilógico, porque o Criador depender da sua própria criatura. E ali estar ciente de que ele é cheio de poder e glória, ele vai ter que abrir mão de tudo isso para vir aqui na Terra e morrer por nós, porque ele nos ama e quer nos resgatar. Então, assim, aqui, ó, li e aceita os termos. Ó, você quer? Ok, mas os termos são esses. Você tem certeza? Quando a gente vai assinar o contrato, é assim, né? Ó, não, eu aceito os termos, ou a gente nem lê os termos, né? A gente só assina e vai embora. A maioria não lê, viu? Né? Não lê, né? Não lê. A maioria não lê, só assina e vai embora. Mas Jesus, ele estava ciente do que ele iria passar, do que precisava passar, e mesmo assim, ele concordou com os termos. Então, que amor é esse, né? Fantástico. Quando eu li a tirinha, eu me lembrei exatamente das palavras de Paulo, né? Quando Paulo fala assim, se esvaziou de si mesmo. E agora, quando eu penso nessa fase de Cristo se esvaziando, deixando sua glória, majestade, deixando tudo para vir na terra, eu fico imaginando, por um instante, eu fiquei pensando, eu nunca tinha olhado pela ótica que a Beth colocou, um bebê, Cristo se limitando a ser um bebê e, tipo, deixando de lado toda a sua sabedoria, tudo, passando por todas as fases que um humano em formação passa, algo que ele não precisaria. Então, realmente, o amor de Deus era muito... Assim, eu não consigo encontrar palavras para descrever, porque passar por isso foi um sacrifício muito grande. Muito grande. Eu fico tentando imaginar, né? Imagine você não tem ninguém a quem você deveria se reportar e você tem que aprender a obedecer. Sim. E Paulo foi tão obediente que foi obediente até a morte de cruz, né? Sim. Tem que depender. Não é que alguém que não depende de ninguém Vai depender. passa a depender, né? Exatamente. Então eu achei interessante. Eu achei legal aqui a tirinha, que mais me chamou a atenção é que isso foi planejado. Sim. Não foi um resultado de uma coisa assim, que não, vamos dar um jeito aqui. A gente vai fazer agora. Ao acaso. Antes de criar este mundo, antes desse mundo existir,
se o homem viesse a falhar, a pecar, e isso aconteceu, infelizmente, né? Sim. Deus já fazia parte do tinha plano de plano. Deus, né? Antes de criar esse mundo, Deus já havia planejado nos salvar. E o que eu acho mais interessante, né? É que Jesus, ele aceitou tudo isso. Né? Sim. Se submeteu a tudo isso. E um detalhe que a gente vai conhecer mais ao longo da temporada aí e tal, mas essa condição que ele teve que assumir, ela jamais poderá ser revestida. Isso, cara, isso Vai ser ser humano, e para ele não é um demérito. Não. Né? Ele não tem, diz Hebreus que ele não tem vergonha de ser chamado nosso irmão. Uhum. Então é interessante demais. Tipo, passa a ver, ter noção dessas letrinhas miúdas que estão lá, que são muito mais que isso aqui. É muito mais sério que isso aqui. Mas o que mais impressiona é saber que Jesus aceitou, não é? Encarnar, se tornar um ser humano, né? E passar a viver aqui neste mundo. E eu queria até pedir ao Biel aqui rapidinho aqui, Gabriel, pastor Gabriel, Sim. nos contextualiza aqui, porque a lição começa falando do princípio. Que princípio é esse? Que diz que no princípio era o verbo, né? E diz que tudo passou a existir através e por meio dele. Sim. Nos contextualize melhor sobre o que esse verbo É bacana significa. que quando você vai ler os evangelhos, você vai ver que a maioria dos autores, eles começam a pontuar. Mateus começa pontuando a genealogia. O outro começa pontuando de uma forma diferente. João parece que buscou uma amplitude muito maior, porque João olhou para a genealogia e falou, mas calma aí, não foi aqui o começo. Ele olhou para outra e falou assim, não, mas não foi aqui o começo. Então quando foi o começo de tudo? Porque no começo de tudo ele estava lá. E aí João começa pontuando, lá no princípio, sabe aquele princípio, aquele tempo distante da criação de tudo? Então, Cristo estava lá. E através dele tudo se fez. E sem ele, nada do que foi feito teria existido. Olha a complexidade disso. Então, sem Cristo, não haveria criação. Então, Cristo estava desde o princípio. E é curioso que, dependendo da versão que você tem, você colocou aí, é o verbo, é a palavra, no grego seria logos, né? E logos já era uma palavra que tinha uma referência ao princípio de tudo, segundo o grego. Então, na crença popular daquele tempo, quando João escreve assim, no princípio era o logos, ele estava usando um termo que as pessoas já conheciam, porém não identificavam, e ele traz o termo e identifica Cristo. Ele fala assim, sabe esse logos aqui que você conhece, que estava lá na criação do mundo? Esse logos é esse camarada aqui, esse camarada é Cristo. Ele estava no princípio, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e sabe toda essa criação aqui? Tudo isso, ele estava lá quando criou, e se ele não tivesse, não existiria. Então, isso é uma descrição, assim, fantástica, porque a gente começa a ver que João, ele já nos primeiros versículos do capítulo 1, ele cria uma amplitude de entendimento absurda, porque ele torna o que é complexo fácil. Ele olha para a criação e ele descreve a criação de maneira única. Isso é maravilhoso. Eu achei interessante essa questão do princípio aqui, porque todos os evangelistas, eles começam tentando dar um princípio para a existência de Jesus, né? Sim. Mateus começa, né, com descendente de Adão, não sei o quê, e Lucas e praticamente Marcos também segue a mesma ideia. Sim. Mas João, ele começa a partir de um princípio bem mais grandioso, né? Anterior aos pais, anterior à existência dos homens, anterior a tudo, né? Então, ele é o princípio não só da criação, ele é o princípio de tudo. Tudo. Né? É dele Sim. e depois dele. Sim. Então, João está tentando descrever para nós aqui um Deus que sempre existiu. Em nossa realidade, ele passou a existir dessa forma. Né? E tinha um objetivo para isso, né? A gente vai mergulhar um pouco mais em relação a isso. Sim, é bacana, porque assim, João, ele começa, no versículo 1, ele começa descrevendo essa, vamos dizer, grandiosidade de quem é o personagem central do livro. É Jesus. E se você fosse na sequência, você vai perceber que alguns versículos depois ele já descreve assim, e esse aqui se fez carne e habitou entre nós. Olha a grandiosidade desse camarada. Esse é Cristo, ele é o Criador de todas as coisas, ele é Deus, ele é um com Deus, ele é o Filho de Deus, ele está em todos os lugares, foi ele que criou tudo, e ele se fez homem e habitou entre nós. E quando ele habitou entre nós, nós vimos a glória de Deus, porque era Deus encarnado conosco. Então, nos primeiros 14 versículos, João traz tanta teologia que se a gente fosse pegar, a gente poderia passar horas aqui só discutindo os primeiros 14 versículos que João colocou na Bíblia ali, porque quando ele escreve no princípio, como você muito bem colocou, Fabrício, Deus não estava só no princípio.
Ele era o o princípio. Uhum. E isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. O princípio falou e tudo passou a E existir. tudo passou a existir. Nossa. É louco, hein? Exatamente isso. Ai, Beth, vamos lá. Bom, até a parte aqui da parte do Compreenda, né, Beth? Até recomendo que a gente pare para ouvir. Uhum. O próprio capítulo está dividido em sessões, né? E Pois parece é. que quanto mais a gente começa a mergulhar, a se aprofundar nisso, a tentar entender ou compreender o que o João quis dizer quando falou o verbo era o próprio Deus. Tenta explicar para a gente um pouquinho mais, a gente compreender melhor o que João queria ensinar para a gente sobre a palavra que era o verbo. Uhum. A lição traz isso mesmo, né, que o pastor estava falando aqui, é trazer essa consciência de que o princípio que ele está falando não é o princípio da criação, né, é o princípio de tudo, e como que esse tudo veio aqui interagir com a gente, né, com a gente e com os que estavam lá antes da gente, né, Sim. como que ele veio interagir, e enfatizando mesmo que o verbo se encarnou e passou por tudo aquilo que a gente já falou, esteve entre nós e para mostrar a diferença mesmo, a diferença dele e das trevas. Ele que era a luz, o verbo é a luz. E como que aquele povo estava sem saber o que realmente era a luz, o que realmente era Deus, porque eles estavam fazendo algo completamente diferente antes de Jesus vir. Então aqui a lição traz esse conflito cósmico, né? Como que Jesus veio aqui, aceitou aquilo tudo para mostrar para a gente a diferença do que eles estavam fazendo e do que eles realmente deveriam fazer. E ele vem trazer luz a tudo isso. Veio né? trazer luz, veio trazer explicação, veio trazer, ó, sou eu, né? E no Evangelho de João menciona isso várias vezes, né? O eu sou, né? Que antes, como você mencionou, antes era dito só pelo Javé, mas agora Cristo vem e diz, sou eu tô aqui, ó, olha para mim, faça o que eu digo, né? Exato. Alguém mais queria acrescentar uma E coisa? é curioso que quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que Cristo é anterior não só à criação, mas a salvação ela acontece muito antes da cruz. Boa. O contrato lá, né? É o contrato, entendeu? Então, eu estava ouvindo uma música esses dias que dizia assim, Jesus vem salvando os seres humanos muito antes da cruz. E isso é um fato, porque quando ele assume o contrato, ele já assumiu um pacto de salvação que seria penhor da salvação de todos aqueles que viveram mesmo antes da cruz. Porque Cristo, ele morre tipo com 3.000 e poucos anos, 4.000 anos de história humana, e quem estava para trás? Já tinha sido pago mesmo antes, porque ele Paulo já tinha... menciona isso naquele no salvou Exato. antes da fundação. Antes da fundação do mundo. E isso traz uma base curiosa, porque algumas pessoas às vezes se perguntam assim, como você muito bem colocou, Deus fez um plano para solucionar o pecado não pegou Deus de surpresa. Exatamente. Não pegou Deus de surpresa. E aqui eu queria só abrir um parênteses pro negócio. Quando a gente pensa sobre isso, algumas pessoas pensam assim, o plano foi criado antes, então Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Não, mas Deus tinha compreensão de que a liberdade de escolha... tudo. Ele sabia de tudo. É Deus. É isso, ele sabia da liberdade de escolha que cada ser humano tinha e que isso poderia parar em pecado. Aí alguém pergunta, mas por que Deus colocou a árvore? E eu gosto muito dessa análise que eu sempre faço com as pessoas. A pergunta não é porque Deus colocou a árvore. A pergunta é por que Eva, que via Deus todos os dias, parou na frente da bendita da árvore Escolheu. e ali ouviu a serpente falando e sim deixou engabelar pela serpente. Porque por mais que fosse interessante um animal falando, ela podia ter gritado, Senhor, tem um animal falando aqui. Deus ia baixar do céu, ela tinha evitado e nenhum de nós estaria aqui hoje. Por conta disso, hoje tem uma fila de pessoas que querem pegar a Eva no céu e dar uma surra porque ela ouviu a serpente. ainda bota a culpa nela. Né? Ainda bota agora nela. Culpa da Eva. É engraçado, né? Porque toda a descrição, né, do Evangelho de João, especialmente o começo, né? Ele faz essa separação, né? Ele faz essas sessões para a gente poder entender melhor. Sim. É claro que não existe capítulo, versículo nos dias de João, né? Sim. Mas é interessante você primeiro aqui, na primeira sessão, diz que os primeiros 8 versículos descreve o verbo eterno e o testemunho humano. E é engraçado, né? Como Jesus tenta se revelar para nós, né? E diz que ele encarnou, ele se tornou ser humano, né? E habitou entre nós. Sim. Do 9 ao 13 se resume a resposta da humanidade ao verbo, né? Diz que a luz veio para os homens e alguns aceitaram e outros não. Sim. Né? Compreenderam, ter uma noção sobre quem é Deus e o caráter de Deus. Exatamente. Essa foi a proposta principal de Jesus, vir revelar O né, caráter de Deus. Né? E a terceira estrofe aqui, né, apresenta o verbo no mundo, atuando, né, agindo, salvando, curando,
ressuscitando mortos, né? Atuando, indo até as consequências finais, né? Para poder nos salvar. A lição até destaca isso, né? Enfatizando a realidade de que Jesus é Deus, ele é autor da vida, ele é a própria vida, ninguém toma dele, né? Porque ele é a própria vida, né? Ele é o autor da vida. Como é que o autor da vida passa a viver? Como é que o autor da vida morre? É muita complexidade ao mesmo tempo. Perdão, sem falar. Não, pode continuar. Então, é muito importante, é interessante como o João apresenta todas essas metáforas para tentar descrever, Sim. não é? Para a gente tentar já ouvir, já na abertura do capítulo, quem é que ele quer revelar para nós. E quando ele fala isso, o Fabrício, eu fico pensando, essa metáfora aqui eu também conto de vez em quando. Imagina o seguinte, você tem cachorro, Beth? Tenho. Qual o nome do seu Lola. cachorro? A Lola. Imagina que a Lola ficou doente. Aí a Beth levou a Lola no veterinário. Descobriu que a Lola tinha comido uma coisa envenenada, estava condenada à morte. E aí você ia sofrer, porque quem tem animal sofre, né? Quem tem pet sofre. E aí, de repente, o veterinário olha, você fala, não, por favor, salva a Lola, eu amo a Lola, tá aqui todo o meu recurso, todo o dinheiro que eu tenho tá aqui. Olha, tem uma injeção aqui, que é um negócio experimental. Vou aplicar em você, você vai se tornar um cachorro também. Vou fazer uma transfusão de sangue do seu sangue pro sangue da Lola. E a Lola vai ficar salva, o veneno vai ser retirado e a Lola vai viver tranquilamente, mas você nunca mais vai voltar a ser um ser humano. Você aceitaria, Beth? De jeito nenhum. Não, infelizmente. Parece uma loucura o que eu tô te falando, né? Porque qual ser humano iria abrir mão de ter suas faculdades mentais, sua vida longa, sua liberdade de escolha, seu raciocínio para se tornar um cachorro, um animal que vive por instinto, que tem uma vida curta? Ninguém faria isso. Mas imagina o seguinte, Jesus era um com Deus, onipotente, onisciente, onipresente, sentado no mais alto dos céus, adorado por todos os anjos, sem nunca ter cometido nenhum pecado. Se esvazia de si mesmo, tira sua coroa, te deixa sua onipotência, deixa sua onisciência, deixa sua onipresença, vira um de nós, nasce um ser humano limitado, na dependência de outros seres humanos, para ser humilhado, perseguido, escorraçado, morto numa morte de cruz. Qual é mais fácil? Quem abre mão de mais coisa? Um ser humano que vira um cachorro ou um Deus que vira um homem? Então, quando a gente olha para a encarnação aqui, já na abertura de João, a gente já teria informação suficiente para entender que o sacrifício de Cristo não foi só na cruz, começou quando ele deixou o trono. Então a encarnação é algo absurdo, porque quando Cristo faz todo esse sacrifício, ele já demonstra assim, o tamanho da grandiosidade do amor que ele tem por cada um de nós. Porque só dele descer do trono, já foi o amor que foi revelado. Não tinha como. Sensacional. Eu achei interessante também, aqui embaixo, tem essa partezinha que diz pense, né? E aqui tá, porque você mencionou, né, que Jesus veio para revelar o caráter de Deus. E aqui tá, né, se o verbo era e é Deus, por que algumas pessoas acham Jesus bonzinho e Deus muito radical? Porque isso é o que a gente mais escuta, ele veio né? revelar o caráter do próprio pai. Né? Porque a gente escuta isso muito, né? Não, porque Deus do Velho Testamento era mau, era ruim, né? Sim, Jesus é bom. Jesus é o Novo Testamento, é a graça, né? É a graça, é o amor. É o amigão. Então, fica aí a dica, viu, gente? Na realidade, Jesus veio revelar quem era o Pai. Né? Sim. O caráter do Pai. Né? Quem vê Jesus está vendo ipsis literi quem de fato é Deus, né? O Deus o Pai. Exatamente. E aí, Brunão? E o verbo e a criação? Porque é uma correlação, né? Você pode explicar um pouquinho mais pra gente aí? O que é que você queria destacar aqui da parte do comente? Olha, o verbo e a criação. Eu pegando um pouquinho o gancho do que estava sendo dito antes, tem uma frase que diz aqui, João enfatiza que o verbo era Deus mesmo antes da criação, e que o verbo é o próprio Deus encarnado. As pessoas, elas rejeitavam Jesus porque elas não acreditavam que ele poderia ser Deus, ou que ele era um ser criado, mas um ser criado não poderia ser Deus e nem morrer por nós. E nem fazer o que ele fez. Né? Exatamente, mas aí João diz, não, o verbo, ele é Deus e ele estava na criação. E se ele não estivesse na criação, não existiria nada do que tem aqui hoje. Então, ele faz muito essa questão de enfatizar de que o verbo e a criação estão relacionados de que o verbo, ele estava, antes da criação, ele já existia. E eu gostei muito do que a Beth disse sobre a pergunta. Se a gente ama Jesus, que é o bonzinho, porque a gente entende que Deus é radical, sendo que um veio para revelar o caráter do outro, representar o outro. Então, o verbo, ele estava na criação, ele fez a criação e não faz muito sentido, assim, humanamente falando, né? O próprio Jesus, que estava na criação, que estava no começo de tudo, agora entrar, porque a gente,
principalmente quando a gente vai, sei lá, organizar ou comandar alguma coisa assim, a gente prefere ficar de fora para ter um entendimento melhor da situação. Não, deixa eu dar um passo para trás aqui para eu enxergar o todo. Mas Jesus, ele fez totalmente o contrário. Ele não ficou de fora, somente assistindo como espectador. Ele entrou no processo da criação e para nos mostrar que nós podemos ser salvos. E eu grifei uma palavra aqui que é planejamento. Tanto a criação, ela é totalmente planejada, os elementos e tal, Deus não cria os animais sem antes criar um lugar para eles morarem. Então, assim, Jesus, ele é muito planejado. Tem uma sequência. A criação é assim, exatamente. a luz A criação tem uma sequência. E assim como a criação tem uma sequência, o plano da salvação também tem uma sequência, que a salvação tem uma sequência, que é você... Desde o começo ali na tirinha, que tem um contrato que foi assinado, ou seja, quando o Gabriel falou isso mesmo, a gente às vezes cai naquela dúvida de pensar assim, de que o pecado pegou Deus de surpresa. Não, pecou, não, e agora? O que a gente vai fazer, gente? Vamos sentar numa reunião aqui, vamos fazer uma call aqui, vamos ver o que a gente vai fazer os próximos passos. Não. A humanidade, ela já estava salva antes mesmo do pecado. A partir do momento... Houve um plano. Não foi só, salva somente lá na cruz. Na cruz foi o momento em que você ali teve a confirmação. Mas a salvação já foi feita. Né? Exatamente, a concretização. O verbo e a criação. Achei muito legal essa correlação que João faz. Né? Ele faz essa correlação com o Gênesis. Né? Deus criou luz e trevas, separação de luz e trevas. Ele vem como a luz, né? Que vem dissipar as trevas. Né? Sim. E revelar o caráter do Pai. Né? E eu achei muito interessante, né? Porque a maior demonstração de amor de Deus, né? Do poder, da graça de Deus, foi de se revelar pra gente. Deus não tornou o ser humano para poder entender a humanidade. Vou entender que para saber onde é que o calo dói, onde aperta ali, como é que é ser uma criança. Ele não fez nada disso para poder entender o ser humano, ele cria em todos os detalhes. Na verdade, ele se torna ser humano para a gente poder entender Deus, para a gente poder ter um vislumbre de Deus, para a gente poder compreender quem é Deus de forma mais direta, prática, e pegar todos esses atributos que pertencem somente a Ele, a Deus, o Pai, o Espírito Santo, e tornar isso palpável. É interessante que João fala assim, nós vimos a sua glória como unigênito do Pai, ou seja, como aquele que é o único Filho de Deus. A gente viu, aí tocou, eu abracei ele, eu ficava até no peito dele. Já pensou, cara, este nível de intimidade, de experiência entre criatura e criador, Deus tornando criatura para as suas criaturas interagirem com ele, pessoalmente, e eu achei isso extraordinário. E o mundo ele estava em trevas, né? O mundo ele estava em trevas. E aí Jesus é a luz vinda ao mundo que ilumina toda a humanidade. Pode ter a escuridão, mas se tiver um simples foco de luz, já não existe mais escuridão. Ela se destaca, ela traz, ela traz iluminação, traz norte. E foi isso que Jesus veio aqui na Terra, ser uma luz que mostrava o caráter do Pai. E depois, quando ele foi para os céus, agora nós somos a luz. Eita Deus! Exatamente. Nós somos a luz neste mundo em trevas. Achei legal o finalzinho aqui, ó. Somente aquele que esteve com o Pai desde a eternidade passada pode apresentar essa revelação com plena autoridade. Então fica aqui a máxima. Simples, mas é isso. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Não vai ter como você não encontrar ou conhecer o caráter de Deus. E é curioso, do jeito que vocês estão falando, eu estava pensando aqui, né? O ato máximo de revelação divina até então, até a cruz, para os seres humanos, era a criação. Uhum. Quando João põe Cristo na criação, ele está literalmente dizendo, ele é Deus. O ato máximo que nós conhecemos partiu dele. Né? Então até a cruz, a criação era a revelação de Deus. E a cruz era só mais uma das revelações de Deus, que ia de encontro à criação também. Então a gente vê aqui que realmente João está trazendo toda aquela autoridade, toda aquela presença, toda aquela base para afirmar o seguinte, ele é Deus e ele é a luz. Sigam ele. E ele vai falar isso em diversos capítulos, né? E depois mais na frente ele vai falar assim, ó, o julgamento é esse, a luz veio. Vocês amaram mais as trevas do que a luz estava aqui, né? E a luz era a luz de Deus sobre os homens. E aí ele vai continuando. Sensacional. É muito bom, muito lindo. Quanto mais mergulha, mais estuda, mais a gente fica abismado, impressionado com o caráter de Deus através
do estudo sobre quem é Jesus. E João vem com essa proposta, né? Sim. Achei legal que na parte do pretexto, gente, meu pai, o tempo tá correndo, vamos lá. O tempo tá correndo, vamos lá. O tempo urge. É muito lindo isso aqui. A maneira como a Trindade existe desde sempre relaciona-se entre si e conosco para ser mais do que complexa. Achei legal isso aqui. Eles sempre existiram, coeternos, juntos, sempre estiveram juntos, né? E Jesus agora ele vem e entra na nossa realidade para poder explicar, para poder se revelar, né, na pessoa, a pessoa do caráter de Deus, né? Esse Deus triuno que nunca deixou de se separar e de existirem separados, né? E interessante, né? Lutero tinha essa máxima, achei legal, né? Ele um grande teólogo. Não, grande pensamento, né? Né? Nossa. Sendo que os seres humanos usam máscara para tentar se esconder, né? Achei Uhum. legal, né? Tentar disfarçar quem são. Deus, ele usa máscara para se revelar, Isso é para fantástico. mostrar quem ele é. Ele encarna para poder revelar quem é Deus. Eu achei isso incrível. Palavra-chave da semana não poderia ser outra, né? A palavra-chave é encarnação. Encarnação. Começando aqui pelo pastor Gabriel, qual o teu texto, brother, aqui da Rede Semântica, ou da quarta-feira aqui, do Hipertexto? Qual o teu texto, qual é a palavra que você queria agregar aqui à nossa Rede Semântica? Vamos lá. Cara, muito bem. A gente pegou um texto de João, capítulo 20, versículo 28, aqui, que diz assim: Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. A gente também tinha estudado um outro que estava em João 12 também, e aí vai falando sobre Jesus encarnado. E quando a gente fala sobre Cristo encarnado, a palavra que eu gostaria de usar aqui, eu vou usar a palavra amor. Legal. Mas por que amor? Porque o amor levou para a encarnação, o amor levou para a entrega, o amor levou para o sacrifício, o amor levou Cristo a fazer tudo para ser um de nós, se esvaziou de tal maneira que ele se tornou um ser humano. E a gente não imagina o quão limitado isso era, porque eu fico pensando o seguinte, às vezes a gente pensa assim, quando Deus se encarnou na Terra para ser um de nós, foi algo mais fácil, porque ele era Deus. Sério? Porque imagina o seguinte, você com poder para fazer todas as coisas, mas se você o fizesse, você iria ferir o plano. Então, por amor, ele rejeita até o poder que ele tinha para trazer benefícios sobre si mesmo. Jejum de 40 dias não era tarefa fácil. Não seria tarefa fácil para um ser humano. Mas para um Deus que tinha poder para transformar tudo no seu redor num super banquete, era tarefa ainda mais difícil, porque bastava um estalar de dedos ou um piscar de olhos. Então, todos os passos na terra foram amor. Por exemplo, quando você vai olhar lá, Cristo está sendo preso no Getsemane. Na hora que chega todos os soldados para prender Jesus, aí pergunta assim, quem você está buscando? O Nazareno, sou eu. Cai todo mundo por terra. Aí todo mundo se levanta, ele dá as mãos, pode me prender. Tipo, uma palavra derrubou todo mundo, mas ele simplesmente se entrega de novo. Então, a gente vê amor em todas as cenas, desde o nascimento até a morte. A gente vê amor. Então, encarnação para mim é amor. Ok, é uma maior demonstração de ato de amor. De amor. Show, hein? Muito bom. E aí, Beth? Bom, Super, Beth, o manda texto lá. que eu peguei aqui foi João 12, do 36 ao 41, diz assim: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Assim falou Jesus, tendo-se retirado, escondeu-se deles. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra profética, a palavra proferida pelo profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, não podiam crer porque, como diz ainda Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com seus olhos e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e dele falou. Falei bastante, mas a palavra que eu peguei aqui foi luz. Porque, como a gente já disse antes aqui várias vezes, eles estavam andando nas trevas e Cristo veio para trazer essa luz. E quem mais, né? Se ele é a própria luz, né? Ele é a própria luz. E aqui eu vou pegar também o texto, o versículo anterior, o 35, que diz assim: Ainda por um pouco a luz está entre vós. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Gente, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O único caminho de luz, a única maneira da gente ter um norte, da gente saber para onde a gente vai, é andando com Jesus, não tem outro. Que é a nossa luz. Né? Que ele é a nossa luz. Show demais! Encarnação é a forma que Deus teve de se revelar, de lançar luz sobre quem Ele é para a nossa vida, quem é Deus, né? É o maior ato de amor que a gente pode imaginar. A gente imagina a cruz como o maior ato de amor, né? Gostei, viu, Biel? O maior ato de amor é Jesus ter encarnado para viver aqui nesse mundo em nosso lugar. E aí, Brunão, qual é o teu texto, a tua palavra?
O meu texto é de João 4, verso 22 e 23. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é chegada, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu vou pegar a palavra adorar, adoração, porque se nós pararmos para pensar, Jesus, ele era adorado. E as pessoas, eles adoravam naquele contexto, eles adoravam o Pai, mas ainda não Jesus. Mas Jesus veio para mostrar o Pai, para revelar, ou seja, veio para ensinar todos aqueles que adoravam ao Pai e dar uma luz, um norte. Só que para isso eles precisariam antes reconhecer que Jesus era aquele que era um com o Pai, que era o mesmo. Portanto, digno de ser adorado. Portanto, digno de ser adorado. Então, Jesus, ele era digno de receber adoração, porque ele era a revelação do Pai, a luz que veio para esse mundo. O próprio Deus. O próprio Deus. Adoração. Show demais! Olha, nossa rede semântica está aqui, gente. A ideia é você construir, quem sabe condensar o seu pensamento a respeito do tema estudado. A palavra-chave da semana é encarnação. Tem várias, tá até prontinha aqui, ó. Que é encarnação? O que é esse negócio? É tornar-se carne. Tornar-se ser humano, nascer como todo mundo nasce, tornar-se ser humano, viver como todo ser humano viveu, como o pastor Bia falou aqui sobre atos de amor, vir a este mundo, tornar-se um ser humano, revelar o caráter de Deus, demonstrar na prática, tornar-se parte da família humana. Eu achei isso extraordinário. Então, lembre-se que Jesus, ele encarnou e habitou entre nós, revelou para nós. E embora para mim, eu tenho uma perguntinha aqui, né? Qual é a maior dificuldade para compreender a dinâmica que envolve a Trindade? Para mim, particularmente, como é que eles nunca se separaram, cara? Como é que sempre existiram juntos? Isso não dá um nó na minha cabeça. Eu vejo teologia e tal, mas não tem ninguém que vai te explicar esse negócio, cara. Você só tem uma chance, é aceitar. Compreender, Sim. Vai esgotar. Mas Jesus, ele foi tão bom, tão amoroso, fazia parte do seu plano se revelar para nós, encarnando para que a gente entendesse, tivesse um vislumbre, né? Sim. Do que ele foi É muito capaz de fazer difícil por o nós. finito poder entender o infinito. É. Então, pra gente sempre vai ser complicado. Trindade é uma coisa que não dá. A gente vai usar metáforas, vai tentar, mas não vai nem arranhar a casca Sempre vai do ser que é, entendeu? pouco, né? É sempre. E por falar em arranhar e ter mais encarnação, pastor Gabriel, a parte aqui do Compartilhe fala sobre a nossa capacidade ou o nosso privilégio de interpretar o verbo, de compreender o que foi Sim. Jesus ter se tornado um ser humano, e tem vários conceitos teológicos aqui e tal. Eu queria ouvir seu comentário sobre isso. É bacana que Cristo ele era 100% homem e 100% Deus. E aqui já fica complicado pra gente poder compreender, né? Porque assim, como que pode alguém que é 100% uma coisa ser 100% outra? E isso é parte do que é ser divino. Isso não trouxe mais facilidades, mas trouxe mais complicações e mais desafios. Porque o divino poderia se livrar do humano a hora que quisesse, mas não o fez por amor, como foi colocado. E aí eu me lembro, não sei se você teve aula com ele, eu me lembro do pastor Amin Rodor. E ele trazia um termo que era maravilhoso. Jesus Cristo. É isso aí, aquele bigodão aqui, né? E ele fabuloso. O pastor Amin, se ele um dia assistir, um abraço pra ele, marcou minha história, minha vida. Incomparável Jesus Cristo. É isso, tem um livro Incomparável Cristo, exatamente. E ele usa um termo chamado monogenes, o único de sua espécie. Jesus era o único que tinha a mesma essência com Deus. Não existe outro que tenha isso. Só Cristo tem. Então isso é uma atribuição divina. Então Cristo ele era 100% homem, 100% Deus, tendo a essência do divino. Não só a essência em poder, que é o que o inimigo dele queria, mas a essência em caráter. Igual. E isso é igual. Isso é demonstrado nos seus atos de sacrifício, nos atos de amor. E quando a gente olha para a Trindade, a gente percebe uma coisa. Cristo ele vem para cumprir um plano que existia no coração de Deus Pai e da Trindade com o Espírito Santo. Por quê? Quando você olha para a Bíblia, o desejo dele sempre foi de amor. Você vai olhar para o início das coisas no Antigo Testamento, você vai ver lá, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Quando eu li esse texto, estava estudando a lição, eu comecei a pensar assim, cara, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Mas calma aí, a Bíblia fala sobre o Espírito Santo lá. Será que é o mesmo Espírito? E é curioso que tanto o Antigo Testamento traz o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. Vai ver umas menções e ali 389 vezes vai ter a menção para 379 do Espírito Santo no Novo Testamento, trazendo a mesma pessoa. Então, ainda que o Espírito foi enviado como Consolador depois que Cristo sobe aos céus,
ele tem uma missão especial após Cristo subir aos céus, mas ele já estava trabalhando na terra. Então a Trindade já estava presente aqui. A gente vê ela em 2 pontos claros. Na criação tem o Espírito de Deus, Deus Pai, e João afirma que o Verbo estava lá. Então a Trindade estava lá. E quando Cristo se batiza, o que acontece? O Filho está na água, Deus Pai está no céu falando, esse é meu filho, em quem me comprazo. E o Espírito Santo se apresenta em forma corpórea de pomba. Então a Trindade se apresenta mais uma vez. Então a Trindade está em todos os momentos da história. Desde a criação, né? Façamos o homem. Façamos o homem. Então, até a palavra Deus, né? Elohim é plural, né? Ela é a unidade composta. Exatamente, é Deus na sua plenitude, Elohim ali, né? E, então a gente vê que Deus, eles são os 3 inseparáveis, trabalhando em áreas distintas com o mesmo objetivo de salvação. Isso basta para a compreensão da Trindade. Se eu for além disso, eu vou querer o quê? Eu quero compreender quem é Deus e quero transformar Deus infinito de uma maneira palatável e clara que ele caiba numa mente extremamente finita que é a nossa. Isso é impossível. Essa é a tentativa do arianismo, né? Dizer que Jesus é um ser criado. Né? Ele é até divino, mas foi criado. Se foi criado, então não é Deus. Então não é Deus. Exatamente, né? Aí você tem os docetistas, os adocionistas, mas todas essas versões tentam de alguma maneira limitar o que de fato é a divindade. Então a gente não consegue descrever e limitar essa divindade porque o que nós vimos... Tentando colocar ela numa explicação, num conceito. Exatamente. Quando eu olho para isso, eu penso no seguinte, eu me lembro do seguinte, você lembra que Moisés tinha muita intimidade com Deus? E Moisés, tendo muita intimidade com Deus, Moisés fala assim, Senhor, me deixa te ver um dia. E Deus fala assim, cara, se esconde ali atrás da rocha, eu vou passar. Você só vai ver um pedacinho da minha glória, porque se você ver tudo, vai dar, você vai morrer. Vai dar ruim. Vai dar ruim para você, Moisés. E Deus passa ali. Então, eu acho que dentro da infinidade, que é a eternidade de Deus e da sabedoria dele, o que ele revelou aqui é como ele passando de costa pra gente falar assim, cara, eu vou revelar só isso aqui, que é só isso aqui que vocês precisam. Se eu revelar todo o resto... E é suficiente. É suficiente. Já a gente já fica maravilhado, né? Só de pensar. Exatamente isso. Nessa coexistência. A Bíblia ensina que a divindade, né, ou a Trindade, como a gente entende esse conceito, né, é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. O modalismo diz assim, ó, não, Deus é uma hora Deus o Pai, ele tira a roupa, uma hora vira Jesus, ele tira a roupa, uma hora se veste de Espírito Santo. Não, são 3 pessoas distintas, coeternas, únicas, que têm o mesmo poder, elas sempre existiram, conhecem tudo, sabem de tudo, estão em todos os lugares, sabem o fim desde o início. E esse poder dessas 3 pessoas, a Bíblia chama de Deus. E eles criaram tudo, o universo, inclusive não só criaram, juntos também salvaram a humanidade, né? Exatamente. E garantiram toda a harmonia que existe, que vai ser estabelecida muito em breve. O plano da redenção, Deus Pai estava lá. A gente lê tanto João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que enviou quem? O seu filho. Então, você percebe, tá tudo ali intrínseco, né? Fantástico. Muito bom, muito bom. Caminhando para o final agora, eu queria ouvir de vocês aqui, tá? As considerações finais. Nosso tempo acabou, tá vendo? Olha que pena, passa rápido demais. Realmente foi muito rápido. Realmente é rápido. Mas, obviamente, com uma lição, João tá falando de Jesus, né? E a proposta de revelar Jesus vai revelar quem é o Pai, o Espírito Santo, tá? O plano da salvação. Mas, em especial, a lição termina conversando com a gente sobre a divindade de Jesus, né? Porque essa era a grande tese de João. Ele não era um homem qualquer, não era um homem comum. Ele era o próprio Deus, né? Eu queria ouvir considerações finais, começando pela Beth. O que te chamou a atenção? O que você queria destacar? Qual é o consenso que você chegou no final dessa lição, Beth? Olha, eu destaquei aqui na minha lição essa frase que está aqui, na verdade, no primeiro parágrafo, que diz: a divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Então, se a gente acredita que Jesus é Deus, se a gente acredita na palavra dele, a gente vai ter vida eterna. Agora, se a gente não acredita, ou se a gente duvida de alguma parte, ou se a gente duvida que ele é parte desse trio divino, como a lição traz, a gente não está dentro desse grupo. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Jeito, né? Tem que acreditar. A gente às vezes fala que o amor de Cristo é incondicional. É incondicional, sim, mas a gente precisa acreditar. A gente precisa crer. E se a gente acredita, a gente guarda, a gente segue. Sensacional. E aí, Brunão? Olha, o que me chamou a atenção nessa lição, e eu queria destacar aqui, é do Evangelismo, de Ellen White, página 426. Ele era igual a Deus, infinito e onipotente. É o Filho eterno, existente por si mesmo.
Ou seja, de tudo que nós falamos dessa lição, o que me chamou bastante atenção sobre o Verbo, sobre Jesus, é que, infelizmente, depois de analisar tudo aqui que a gente escutou, infelizmente, nós estamos caindo no mesmo erro dos antepassados, que é não aceitar a Jesus, não aceitar a sua divindade, não aceitar a sua... Não reconhecer não quem ele é. reconhecê-lo. Porque nós muitas vezes queremos ser convencidos. Ah, não, eu tenho que ser convencido, eu tenho que entender tudo, mas quando se fala de Deus, da criação, do Verbo, da Trindade, chega um momento em que você tem que apenas aceitar, você tem que ter a fé. E a fé, você vai acreditar, mesmo sem compreender. E se relacionar, né? Se relacionar. É ir mesmo que Jesus não venha. É você ter tal convivência com Cristo que você vai conseguir reconhecer a sua voz, mesmo que ele não esteja. Então, o Verbo, ele veio para mostrar o Pai. Ou seja, se nós ouvimos a voz de Jesus, por que não podemos reconhecer de Deus também? Ou fazer essa separação, se os três estão totalmente interligados. Então não existe, eu gosto do Deus do Novo Testamento, o Deus do Antigo Testamento eu não gosto não, porque ali é muita espada, muito sangue, não. Eu quero o Deus da graça. Mas não é assim. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo, o Deus da criação, o Deus que vai voltar, é o mesmo, é a Trindade, são os três. Então, eu gostei bastante dessa lição que fala muito sobre a divindade de Cristo, que a gente possa, a cada dia, não somente nessa lição, durante todo esse trimestre e por toda a nossa vida, reconhecer a divindade de Deus. Sensacional, Brunão. Pastor Gabriel. Eu vou pegar um verso bíblico aqui, ó. 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o filho tem a vida. O que diz, então, que o contrário também é verdade. Aquele que não tem o filho não tem vida. É possível existir, respirar, falar, andar e trabalhar, mas sem Cristo você não está vivendo. Porque vida verdadeira você só encontra em Jesus. É por isso que tem muita gente que está alcançando tudo que o mundo oferece, está correndo atrás dos sonhos do mundo, mas tem o coração vazio, carece de sentido, de propósito, de paz. Então não tem um entendimento que às vezes você não precisa de tudo que o mundo te oferece para você estar vivo e viver plenamente. Foi o que Jesus disse, ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Só que isso só é possível quando ele está no nosso coração. Então, quando Cristo está no nosso coração, Cristo transforma a nossa existência de uma maneira tal que a gente começa a ter paz, a gente começa a saber de onde veio, para onde está indo. O Verbo se encarnou para que nós entendêssemos todo o sentido da história, para saber que as lágrimas da terra não são eternas. E que o que a gente vive aqui não é nem 1% de tudo que Deus tem para a gente no céu. Então, se eu fosse dizer para as pessoas, eu diria assim, para os meninos que estão em casa assistindo: tenham Cristo para que vocês passem verdadeiramente a ter vida. Sensacional. Muito bem. Então, parabéns aí. Obrigado mais uma vez aí pelos comentários. Só destaco aqui minha parte aqui só, tá? O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada. Eu acho que a grande tentativa de João, o esforço de João, a partir da sua experiência, acho legal é isso, né? Porque aquilo que a gente viu, aquilo que a gente sentiu, nós tocamos nele. A gente viu ele. Não tem como a gente ficar calado, não. Depois que a gente ouviu, experimentou dele, então ele quer transmitir para nós uma experiência do que ele viveu. Por isso que conhecer Jesus ajuda a gente a compreender melhor quem é o Pai, o amor do Pai, o caráter do Pai, o plano da salvação, o que ele fez, o que ele vai continuar fazendo por nós por toda a eternidade. Então que Deus te dê esse privilégio nesse trimestre, nessa temporada, de conhecer mais, né, a manifestação da divindade de Deus através do seu Filho amado Jesus, aquele que veio para nos salvar. Eu queria pedir aqui o Bruno terminasse com oração, Claro. para que esse conteúdo, esse bate-papo aqui motivasse, incentivasse alguém mais aí a conhecer mais a pessoa de Deus através de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, que habita nas alturas dos céus, damos graças porque o Senhor é nosso Deus. Senhor Deus, estamos agradecidos também pela oportunidade que nós temos de estudar essa lição, pela oportunidade de nos aproximarmos mais e aprofundarmos nosso conhecimento sobre Ti. Senhor Deus, que nossa juventude a cada dia possa reconhecer a divindade de Cristo. Que nossa juventude possa a cada dia estar mais conectadas com a Trindade, de modo que nós possamos sonhar e ansiar pelo céu. Por favor, Senhor Jesus, volte logo. Mas para isso nós precisamos estar prontos e preparados. Então nos ajude nessa caminhada. Não é fácil, mas com o Senhor
nós temos a plena convicção de que seremos vencedores. Amém. Obrigado a Deus por esse podcast, obrigado por esse projeto, que vidas possam ser alcançadas e transformadas através desse ministério. Amém. Em teu nome oramos. Amém. 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 Valeu, Brunão. Obrigado, Valeu, hein? Biel. demais. Demais, hein? Tamo cara? junto. Superbet. Show, Valeu, hein? pastor. Muito bom. Tchau, tchau. E obrigado a você também de casa aí que nos acompanhou, assistiu esse podcast. Espero que você tenha tido um vislumbre a mais, uma compreensão um pouco mais ampla, de que Jesus não é só o princípio da criação deste mundo, ele é o princípio de todas as coisas. Inclusive, você não existiria se não fosse ele. Então aproveite, desfrute, mergulhe na compreensão, num relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. E assim você vai estar se relacionando com a pessoa mais poderosa do universo, o autor e criador de todas as coisas. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de perseguir a gente nas nossas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, em áudio, em vídeo, na plataforma que você achar melhor, contanto que você aproveite e aprenda cada vez mais a respeito do verbo, da palavra, daquele que falou e tudo passou a existir. Que Deus abençoe muito você. Nos encontramos em breve no seu próximo episódio do podcast No Contexto. Até lá, tchau!